Olá, meu nome é Fabio André, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada da UFRPE. Esse vídeo é para mostrar os resultados do projeto de conclusão de curso da disciplina Deep Learning cursada no primeiro semestre de 2024. O título desse trabalho é Previsão de concentração de oxigênio dissolvido em água para aquicultura, baseado em séries temporais e técnica de aprendizado profundo utilizando redes Long Short Term Memory. Bom, como agenda para esse vídeo, vou começar a partir de uma introdução, fazendo a contextualização do problema e explicando a motivação para a exploração desse tema. E, na sequência, vou entrar na parte de materiais e métodos adotados para a construção da solução que foi proposta nesse trabalho, seguida da apresentação dos resultados que foram alcançados e fechando com as conclusões que foram possíveis ser obtidas com a realização desse projeto. E aí, já entrando na parte da introdução, tá? O problema que foi abordado nesse projeto final da disciplina faz parte de um dos problemas que são bastante comuns no ramo da aquicultura. A aquicultura, na verdade, é um ramo da zootecnia, que tem como objetivo estudar técnicas de cultivo de organismos aquáticos, sejam peixes, crustáceos, ostras, enfim, e que ocorre geralmente em espaço confinado, tá? E dentro de um ambiente que é controlado. Esse fato, traz uma vantagem muito grande ao produtor, porque isso torna possível efetuar um planejamento, e haver uma regularidade na produção dos alimentos ao longo do ano, ao longo de todo um período. Mas a garantia, de sucesso, nesse ambiente de produção acaba sendo ligado diretamente a um manejo eficiente da qualidade da água que é utilizada para isso. Essa água utilizada, acaba interferindo diretamente no ganho de peso desses indivíduos ao longo do tempo, a taxa de crescimento também com que os indivíduos evoluem ao longo do tempo de produção, e no extremo, acaba afetando até a saúde dos peixes, que pode até levar a produção a ser inviável, tanto devido à contaminação por algum tipo de vírus, como também pela taxa de mortandade da produção, que pode ser extremamente alta por falta do controle desses parâmetros. E aí, dentro desse rol de variáveis, de parâmetros relacionados à qualidade da água que devem ser acompanhados, para manter o ambiente de produção saudável, tem a concentração de oxigênio dissolvido em água. Particularmente, essa grandeza ela tem a característica de ser mais complicada de fazer o seu controle durante o dia, por conta do efeito da fotossíntese, dentro do ambiente aquático. Então, o que acontece? Durante o dia, quando há uma incidência maior de luz solar na superfície da água, isso acaba favorecendo o acontecimento da fotossíntese junto às plantas, as microplantas presentes dentro do ambiente. Isso faz a produção de oxigênio subir e alcançar seu pico no ponto de maior incidência solar ao longo do dia. Em compensação, a partir do momento que o Sol vai se pondo e a incidência de radiação solar vai diminuindo, acaba acontecendo uma queda brusca na concentração de oxigênio dentro do ambiente, porque não há mais produção de oxigênio pelas plantas presentes em ambiente aquático, e só vai haver o seu consumo pelos indivíduos que estão lá presentes. Então, essa montanha, esses picos de momentos de alta concentração de oxigênio e momentos de baixa concentração de oxigênio ocasionados pela variação da incidência solar ao longo do dia, acaba sendo um fator de causamento de estresse
os indivíduos que estão dentro do meio aquoso, tá? E acaba interferindo, né, de forma significativa no resultado da produção. E para tentar manter equilibrado esse nível de oxigênio dissolvido durante todo o período, né, são utilizadas várias técnicas, né? E entre eles, né, existe um sistema de gerenciamento de aeração que pode funcionar de diversas maneiras, entre elas injetando-se bolhas de ar dentro do ambiente, né, ou promovendo a agitação mecânica através de pás diretamente sobre a superfície da água. Mas, independente do modelo, né, de sistema de aeração que é utilizado, né, uma coisa que é comum é que todos eles acabam dependendo do uso intensivo de energia elétrica, né, através de motores ou compressores para fazer esse papel. Bom, e nesse contexto aqui que se encontra, né, essa proposta de projeto final para a disciplina de Deep Learning, né? O que se quer é utilizar uma base de dados com informações, com registros da concentração de oxigênio dissolvido em um ambiente de produção, né, no formato de uma série temporal, que ajude a prever, né, os valores futuros dessas concentrações baseados em valores passados, em valores recentes, né, e que essa previsão ela possa ser usada como entrada para um sistema de controle que consiga atuar no sistema de aeração de um sistema desse de forma antecipada, tentando minimizar os impactos daquelas variações de oxigênio ao longo do dia, e com isso conseguindo diminuir os estresses, né, que são impostos aos indivíduos, né, aos peixes naquele ambiente de produção. Então, essa proposta aqui de projeto ela não vai abordar a parte do controle, mas somente focar na aplicação das técnicas de aprendizado profundo que foram vistas nas disciplinas, para ter uma primeira ideia de como pode ser feito esse sistema de previsão. E aí, partindo-se já para a etapa de metodologia, o trabalho inicial se deu a partir da definição de uma base de dados a ser utilizada como referência para o treinamento do modelo proposto. Aí, de posse dessa base de dados, iniciou-se a etapa de pré-processamento, que é avaliar a consistência dos dados presentes nessa base, tentar identificar valores anormais, dados faltantes ou sequências incompletas, para que fosse possível utilizá-la como referência no treinamento. Tá? E depois de vencer essa etapa, partiu-se para a definição de qual conjunto de dados seria utilizado para treinamento, validação e posterior teste do modelo após treinamento. E para esse caso específico, por conta daquela dinâmica que foi mostrada anteriormente, da variação da concentração de oxigênio ao longo do dia, por conta do efeito da fotossíntese e da radiação solar incidindo na superfície da água do tanque, né, ou do ambiente de produção, eu queria tentar entender qual seria a influência da quantidade de registros passados que seriam utilizados como base para realizar a prevenção do registro futuro dentro do modelo. E por conta disso, eu utilizei 5 janelas de tempos passados como referência e após o treinamento dos modelos, tentar verificar qual o comportamento que isso inferiria nas medições futuras, baseados nessas características. E aqui a base de dados utilizada, ela me fornece valores de registros históricos, né, dentro dessa série temporal, intervalos de 10 minutos. Então, uma janela de 144 registros históricos equivale, dentro dessa base de dados, a um período de 24 horas. O de 72 equivaleria a 12 horas, de 36 a 6 horas, de 2 registros equivaleria a 2 horas,
E por último, a janela de seis medições passadas, que valeria aí a janela de tempo de uma hora anterior, ao instante de tempo a qual o modelo irá fazer a previsão da medição seguinte. E a partir disso foi feita a compilação do modelo, seguido do treinamento, né? E após o seu treinamento foi salvo em arquivo o modelo treinado para uso posterior. Tá? E isso foi feito para cada uma das janelas definidas nessa proposta. Bom, e aí, como citado anteriormente, né, a base de dados utilizada ela contém uma série temporal com registros efetuados a cada 10 minutos de várias grandezas relacionadas à qualidade de água, não só de oxigênio dissolvido que foi utilizado aqui nesse trabalho, mas também de outras grandezas como temperatura, pH, turbidez, enfim, entre outras medições. E na etapa de pré-processamento, né, foi verificado a existência de registros outliers, né, em relação àquilo que se espera das medições efetuadas. E esses foram deletados da base de dados consistida. Né, e em relação aos dados faltantes, como a sequência dos dados é uma coisa importante para esse modelo que foi utilizado, então optou-se por utilizar a seguinte sistemática. Tá? Para dados faltantes correspondentes a até uma hora de duração, ou seja, uma sequência de até 6 registros, já que cada registro nessa base de dados é armazenado a cada 10 minutos. Para essa sequência menor do que esses registros, foi utilizada a técnica de interpolação linear para completar esses dados. Mas para sequências de registros faltantes maiores do que 6, optou-se por não utilizar esses dados, tá, e descartá-los da sequência. E aí, como resultado final, foi possível conseguir obter uma sequência de dados registrados a partir do dia 19 de 9 de 2000 até dia 30 de 4 de 2021, totalizando uma sequência de 32.256 registros sequenciais consistidos para a utilização. Bom, e aí com essa base de dados já processada e consistida, foi dividido um conjunto correspondente a 80% dessa base para uso no treinamento e 20% dessa base para uso na validação de cada modelo durante as etapas correspondentes aos seus treinamentos. Já para avaliação e testes, eu preferi usar uma base de dados, um conjunto da base de dados diferente dos conjuntos de treinamento e validação, obtidas a partir dos registros que existiam nessa mesma base de dados, só que do mês de maio de 2020. E aí a arquitetura que foi adotada para esse experimento foi uma arquitetura baseada em redes do tipo LSTM, né, e foram empilhadas 4 camadas consecutivas de rede LSTM, cada camada composta por 12 células sequenciais. E entre cada uma dessas camadas foi utilizada uma camada de dropout com taxa de descarte de 20%, para tentar minimizar os possíveis efeitos de overfit durante o treinamento do modelo. E em relação aos hiperparâmetros que foram utilizados na definição da arquitetura da rede para esse experimento, todos eles foram mantidos constantes ao longo do tempo, ao longo de cada teste, com exceção do tamanho da janela utilizada no treinamento da rede, que, como eu citei, eu utilizei 5 janelas diferentes para avaliação. Em relação às métricas utilizadas para avaliação do desempenho dos modelos, eu escolhi utilizar o RMSE,
a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros, tá? Junto com o R quadrado, que é o coeficiente de correlação. Tá? Então, o RMSE, quanto menor ele for, né, melhor é o desempenho do meu modelo, né, e o meu coeficiente de correlação, quanto mais próximo de 1 ele estiver, mais explicado estará, né, os dados previstos pelo meu modelo em relação àquilo que realmente deveria ser encontrado. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Em relação às ferramentas utilizadas, tá, eu usei o Google Colab para fazer o desenvolvimento de todo o código, né, utilizando o TensorFlow e algumas bibliotecas de apoio para desenvolvimento dos algoritmos. Bom, e após a implementação do código, né, para execução dessa proposta, né, e treinamento de cada modelo de rede utilizado, para cada janela escolhida, né, a gente fez o colhimento das métricas e a partir das métricas foi possível efetuar uma comparação de desempenho. Para cada tamanho de janela adotado, a diferença que se obteve para cada métrica foi praticamente insignificante, né, para essa aplicação a qual esse modelo se propõe. Tá? O que se comportou um pouco melhor, né, foi um modelo que utilizou a janela de entrada de 12 medidas, de 12 registros, o que equivale a usar os registros das últimas 2 horas na previsão do valor futuro do oxigênio dissolvido. Então, para a janela de 12, né, 12 registros, ele obteve o maior R quadrado, né, o R quadrado que ficou mais próximo de 1, e obteve o menor erro relacionado ao RMSE. Tá? Embora não seja tão significante, mas se for para escolher um como de melhor desempenho, seria esse de janela 12. Bom, e acompanhando a evolução das métricas, né, ao longo do treinamento, né, para cada época que foi executada durante o treinamento do modelo, é possível perceber que há uma convergência, né, tanto do ponto de vista da métrica de coeficiente de correlação, R quadrado, como do ponto de vista da evolução do RMSE, para seus valores já próximo à metade, né, da quantidade de épocas que foi estipulada. Isso é indicativo de que a quantidade de épocas que foi escolhido para o treinamento do modelo é suficiente para garantir a convergência, né, do seu treinamento. Bom, e aqui temos uma representação visual, na verdade um gráfico sobreposto com as informações das previsões feitas, né, utilizando a rede proposta para uma janela de 12 registros, tá, junto com os dados reais que compõem a base de dados que foi utilizado para testes do modelo. Então dá para perceber que há uma aderência bastante significativa entre as previsões que são feitas pelo modelo, né, em relação aos dados reais que constam na base de dados de testes que foi utilizado. Bom, como conclusões, né, a partir dos resultados que foram obtidos, independente da janela temporal que foi adotada para previsões, né, nos modelos de rede testados, percebeu-se que é viável, sim, o uso dessas redes para previsão de concentração de oxigênio em meios de cultivo em aquicultura, mas durante o desenvolvimento, né, desse projeto final, percebeu-se alguns pontos de melhorias que podem ser explorados em trabalhos futuros. E aí o primeiro ponto, né, que foi observado é que o treinamento, né, desse tipo de redes, né, eles fazem uso de recursos computacionais de forma intensiva. Tá? E para aplicação em ambiente com recursos limitados e com custos financeiros também, né, regrados, faz necessário um estudo um pouco maior desse ponto de vista. Todas as métricas que foram levantadas aqui
foram somente em relação ao desempenho, né, da regressão a qual a rede se propõe a fazer, mas nenhum das métricas utilizadas se propôs a medir o desempenho do ponto de vista computacional. Então, esse aí é um trabalho interessante a ser feito, né, dentro dessa perspectiva, né, de uso em ambientes com recursos limitados. O segundo ponto interessante é em relação à questão de otimização dos hiperparâmetros. Tá? Como foi citado anteriormente, para essa proposta inicial, né, foi escolhido um modelo de arquitetura, né, definidos os hiperparâmetros, né, e eles foram mantidos constantes durante todo o tempo, com exceção da questão da janela utilizada para treinamento, né, da rede LSTM. Mas é interessante também realizar-se um estudo para verificar a questão da otimização desses hiperparâmetros, de forma a tornar o desempenho da rede, até do ponto de vista computacional mesmo, mais eficiente. E por fim, né, também fazer avaliação de outras técnicas de aprendizado profundo que resolvem esses problemas de avaliação, de previsão, né, de regressão a partir de séries temporais, como o uso de redes baseadas em Gated Recurrence Units, GRUs. Bom, com isso eu encerro a apresentação. O código correspondente a esse projeto realizado vai ser enviado junto com o link para o Google Colab, e a partir de lá ele pode ser explorado. Ok? Muito obrigado.